Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira sobrenatural, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu tenho aqui uma mensagem da parte de Deus ao seu coração. Eu queria chamar sua atenção, você que me ouve em algum lugar. Você vai ver aqui na Escritura que nem todo lucro vem de Deus. Tem coisa que muitas vezes algumas pessoas parece estar lucrando, parece ser vantajoso, mas tem coisa que é laço, tem coisa que é cilada, arapuca ou armadilha, como você preferir. Por isso eu queria que você redobrasse a sua atenção nesta mensagem. Atos dos Apóstolos 16:19 diz assim: vendo seus senhores que se lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Sila, o arrastaram para a praça, a presença das autoridades, levando-o aos pretores. Disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Queridos irmãos, nesses dias aqui havia um vilarejo em Roma, na antiga colônia de Roma, aonde esse vilarejo chamava-se de Filipos, e ali Paulo e Silas pregavam neste lugar. E se você voltar no versículo anterior aqui, versículo 18 e 17, a Bíblia vai dizer que havia uma jovem possessa pelo espírito imundo, aonde o apóstolo Paulo repreendeu, e esse espírito imundo saiu da jovem. E as autoridades naqueles dias usavam-se, ou aproveitava desse espírito maligno que escravizava essa jovem para adivinhar, e lucrava com o mesmo. Logo entendo que era um lucro indevido. Logo entendo que essas autoridades estavam lucrando de forma indevida. Por quê? Porque era um lucro em forma de escravidão, ou por meio de escravidão, escravizando um alguém. Veja que essas autoridades, eles não estavam preocupados de onde estava vindo o lucro. Como ele estava lucrando, não estava preocupado com os outros. Para eles, enquanto estava lucrando, estava tudo bem. Porém, era um lucro ilícito. Era um lucro de forma equivocada. Era um lucro por meio da escravidão. Como falei, escravizando um alguém. Você vai dizer: pastor, é errado lucrar? É pecado lucrar? Não. Agora vai depender de que forma alguém está tendo aquele lucro. Nesse caso aqui era de forma equivocada. Era lucro ilícito, porque estava lucrando, é verdade, mas escravizando um alguém através do espírito imundo que no alguém estava. Então era lucro ilícito. Por isso eu vim aqui alertar você: nem tudo que parece ser de Deus é. Tem coisa que parece que Deus está por detrás, mas é laço. Tem coisa que parece ser de Deus, mas é arapuca. Parece ser de Deus, mas é armadilha. E Paulo e Silas, enquanto isso, estavam pregando nesse vilarejo chamado Filipos, na antiga colônia de Roma, aonde estava pregando conversão, arrependimento, pregando esse povo salvação. Mas eles levaram Paulo e Silas à presença dos pretores, que eram as autoridades daqueles dias, e disseram: esses homens perturbam a nossa cidade, pregando um costume que a gente não pode receber. Veja, Paulo e Silas querem o bem a esse povo, está pregando arrependimento a esse povo, mas como se trata da verdade que Paulo e Silas está pregando, como se trata de conversão, como se trata de arrependimento, de salvação, eles estão ignorando, e está tendo Paulo e Silas como perturbado. Esses homens perturbam a nossa cidade. Não, Paulo e Silas não estavam perturbando. Paulo e Silas estavam levando conversão. Paulo e Silas estavam levando arrependimento. Paulo e Silas estavam levando renúncia. Mas quando se trata de arrependimento, conversão, renúncia, parece loucura, porque se trata de perder por um lado. Mas eu vou lhe dizer, o que parecia que na verdade esse povo ia perder, não é que ele estava perdendo. Se tratava de abrir mão por um lado de determinadas coisas, dos maus costumes, das coisas indevidas, para que por outro lado pudesse ganhar em Cristo Jesus. Talvez você que está me ouvindo do outro lado, algumas pessoas, não vou nem generalizar, mas talvez tenha algumas me ouvindo que está precisando perder, porque tem coisas melhores esperando por você. Talvez você está precisando abrir mão de algumas coisas para ganhar em Cristo Jesus. Era o caso desse povo, mas eles não estavam prontos para abrir mão de certas coisas, para renunciar a certas coisas, para abandonar determinadas coisas, para que pudesse por outro lado receber em Cristo Jesus.
Talvez é o que alguns estão precisando. Então, que ouvir essa mensagem você possa trazer para si entender que tem coisa que parece de Deus, mas não é. Tem coisa que parece bom, mas é ruim. Tem coisa que parece lucrativo, mas é laço, cilada, arapuca, armadilha. E por incrível que pareça, há muitas pessoas que mesmo sabendo preferem se lançar. Deixa se lançar naquilo e deixa a vida ir levando. E eu vou lhe dizer, nós crentes, conhecedor da palavra, a gente não pode deixar ser conduzido pela vida, mas conduzido pela palavra. Conduzido pelo Espírito Santo, que era o que Paulo e Silas estavam fazendo ali. E aí pegaram Paulo e Silas, deixaram o seminu, espancaram, bateram e amarraram no tronco os pés e as mãos, no tronco, na última cela daquele prédio, daquele presídio, como você preferir. E aí a Bíblia diz que por volta da meia-noite aqueles dois oravam e cantavam louvor ao Todo-Poderoso, machucado, ferido, sangrando, com dor, mas ainda tinha força para orar e adorar o nome do Todo-Poderoso. De repente, enquanto adoravam, Deus provocou um terremoto para colocar os dois em liberdade, porque aqueles dois não cedeu o que os outros estavam querendo. O povo ali em Roma não aceitou o que eles pregavam, por isso tentaram intimidar, porque a palavra de Deus é um confronto. A palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus é um confronto. No qual sentido? Em tirar as pessoas do mundo e trazer para o reino, em libertar as pessoas, em converter as pessoas, em levar as pessoas ao arrependimento. Por isso que a palavra é esse confronto. E esse povo aqui desse vilarejo chamado Filipos em Roma, o povo não aceitava a verdade que era pregada por Paulo e Silas. Por isso se tratava de um confronto, eles não queriam renunciar. Levou Paulo e Silas preso. Mas como garantia de quando você confia em Deus, você está totalmente seguro, eles continuam, mesmo o povo recusando, mesmo o povo rejeitando, sendo ameaçado, levando eles presos, eles continuam adorando. Mesmo preso não deixou de adorar, porque eles sabiam que o Deus que o havia enviado aqueles dois ali era o mesmo Deus que iria prover livramento da vida deles. Na prisão eles estão adorando, de repente Deus provê um terremoto para colocar os dois em liberdade. E todos viram verdadeiramente que Deus era com aqueles dois homens que o próprio Deus ali tinha enviado. Talvez você que está me ouvindo, talvez tem alguém me ouvindo que está como Paulo e Silas, passando pelo deserto, aguenta firme. Mas talvez tem pessoas me ouvindo que está como o povo aqui de Roma, que não quer perder, quer receber de Deus, mas não quer abrir mão de certas coisas. Por isso eu venho aqui lhe alertar, você que me ouve em algum lugar, cuidado com certas coisas que parecem de Deus, mas não. Esse povo aqui estava tudo sendo enganado, através do espírito imundo da jovem, estava lucrando através dele. Lucro equivocado, lucro indevido, lucrando de forma errada, estava lucrando por meio de escravidão, e esse lucro, por ser um lucro indevido, acabou sendo maldição para eles. Então quero alertar você que me ouve em algum lugar, cuidado com certas coisas que parece bom, parece atrativo, parece lucrativo, só que na verdade é laxo, é arapuca. Porque o lucro é abençoado, é aquele que vem por meio do suor, é aquele que vem por meio do esforço, é aquele que vem por meio da bênção do Deus Todo-Poderoso. Não aquele que vem por outra forma, causando um problema na vida de outras pessoas, como foi o caso dessa jovem aqui, a qual estava lucrando, escravizando a mesma. Tá bom? Então que você possa refletir e pensar um pouco na sua vida própria, se perguntar se você está como Paulo e Silas, ou se como esse povo aqui de Roma, que estava deixando ser enganado, lucrando de forma equivocada, achando que estava errado, quanto na verdade eles achavam que estava certo, melhor dizendo, o povo de Roma, quanto na verdade eles estavam errados, certo quem estava era Paulo e Silas. Que você possa fazer uma reflexão na sua vida e entender que há muita coisa que parece de Deus, mas não é. Até porque as coisas de Deus é com luta, é com batalha, é derramando suor, é se esforçando. Isso vem de forma honrosa, de forma abençoada, porque tem o dedo do Deus Todo-Poderoso. Cuidado com laço, com armadilha, porque às vezes tem coisa que é armadilha, é arapuca, e a gente acha que vai ser bom, a gente acha que vai ser lucrativo. Só que aí é onde tem que parar e pensar e entender que para ganhar com Deus, tem que perder por outro lado. O perder que eu me refiro é abrir mão de certas coisas, porque tudo que alguém abre mão por um lado, Deus te recompensa por outro. Se você abre mão por um lado do seu ego, por outro lado você ganha a humildade em Cristo. Se por um lado alguém abre mão de maus companhia, você ganha a companhia do Espírito Santo.
Se por um lado alguém abre mão do pecado, por outro lado você ganha a santidade do Espírito de Deus. Se por um lado alguém abre mão do ódio e da malícia, por outro lado se torna muito amado do Todo-Poderoso. Ou seja, tudo que alguém abre mão por um lado, por outro lado você será suprido pelo Espírito de Deus. Tá bom? Esse povo aqui não queria fazer isso. Mas mesmo não querendo, engoliram Paulo e Silas seco, ao ponto de ver e saber que Deus era na vida daqueles dois. Então, independente do que você esteja passando, aguenta firme. Sabe por quê? Se Deus tiver que promover um terremoto para te livrar, Ele vai promover um terremoto. Se Deus tiver que enviar uma comitiva celestial de anjo para descer na tua casa, no teu quarto de oração, Deus vai enviar, mas vai prover livramento. Se Deus tiver que mover os céus e a terra por tua causa, Ele vai mover os céus e a terra pela sua causa. Desde que você não ceda. Porque tudo que o adversário quer é que alguém ceda naquilo que ele propõe. Ele estava propondo aqui, o povo de Roma estava aceitando. E aí foi onde Paulo e Silas pregavam a verdade, o povo não aceitava. Por isso que houve esse confronto. Se você tiver que confrontar o adversário, confronte sem medo, que Deus é contigo. Vai te livrar, vai te dar vitória. E todos aí vai saber que Deus é na tua vida. No nome do Senhor Jesus. Tá bom? Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.